Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Estamos aí chegando ao nosso momento de compartilhar mais uma vez uma meditação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o sentimento de medo que tem dominado o coração das pessoas nesses dias. É marcado principalmente por uma questão de insegurança em função de não se ter certeza sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, esse sentimento de confusão que existe, né, de muitas informações. A gente vê no cenário político pessoas dizendo uma coisa, outros dizendo outra. A gente vê entre as pessoas que falam como autoridades de saúde, opiniões diferentes. Alguns acham que a gente deve ir para as ruas e voltar ao trabalho normal, outros acham que a gente deve ficar em casa. Então, existem muitas opiniões, muitas divergências. Isso não é só no cenário político, né? Isso existe também até mesmo entre as direções que têm sido trazidas e veiculadas pelas redes sociais, por parte de líderes, de pastores, e alguns trazem uma direção para orar de uma determinada forma, outros trazem direção para orar de uma outra forma diferente. Alguns acham que devemos nos arrepender diante de Deus, outros acham que nós devemos repreender isso aí como vindo do inimigo, outros dizem que isso vem da parte de Deus. Enfim, toda essa confusão de ideias, toda essa quantidade enorme de informações ou de diferentes opiniões gera um estado de apreensão, de medo, de insegurança no coração das pessoas. E geralmente, queridos, o pânico ele se instala quando existe confusão de pensamentos, quando não existe uma direção clara, quando não existe clareza, quando não existe compreensão dos fatos, quando há muitas opiniões, quando há muitas direções e não se sabe para onde vai. E geralmente isso resulta em muitos conflitos, isso resulta em muita apreensão, isso resulta em destruição, isso resulta em morte. E sobre isso eu queria compartilhar com vocês e buscar entender a ação do Espírito de Deus nesse contexto de caos, de confusão que nós estamos vivendo hoje. Eu queria ler com você o início das Escrituras ali em Gênesis, no capítulo 1, a partir dos versos 1 até o verso 4. A palavra de Deus diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Muito bem, aqui é muito interessante a gente entender qual era a condição da terra no início ali da criação. O verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Esse verbo no hebraico, que é roió, muitos estudiosos encontram uma tradução melhor dizendo a terra estava sem forma e vazia. Outros ainda dizem a terra tornou-se sem forma e vazia. E quando fala ali sem forma e vazia, a palavra sem forma, a palavra tohu no hebraico, é traduzida entre outras coisas como confusão, caos, desperdício. Então veja, ali diz que a terra tornou-se como uma confusão, como um caos, como um desperdício. É uma figura muito parecida com aquilo que nós vivemos nesses dias hoje. Parece que a Terra hoje, o nosso planeta, né, os países, as nações se tornaram uma verdadeira confusão, um verdadeiro caos. E diz ainda que ela era vazia. A palavra hebraica, bohu, é traduzido como ruína, né? Então parece que nós estamos vivendo esses momentos, como momentos de caos, de confusão. Parece que a Terra está arruinada, que a situação está vivendo momentos
muito difíceis, de confusão, e essa confusão se estabelece exatamente em função disso. Muita gente falando muita coisa, muitas notícias falsas, muitos interesses políticos por detrás, muitas opiniões, muitas direções, muita gente afirmando ter a verdade, que a direção certa a seguir é uma, outros dizem que é outra, e nesse quadro de caos, de confusão, de ignorância, de falta de clareza, se instaura a confusão, o medo, a apreensão. Diz ainda o verso 2 que trevas cobriam a face do abismo. A palavra choshek é traduzida pelo dicionário Strongs como escuridão. Trevas é traduzido como escuridão no sentido literal. Mas o mesmo dicionário traduz um sentido figurativo como miséria, destruição, morte, ignorância, dor e iniquidade. Veja se essas não são características que marcam os nossos dias hoje. Um quadro onde as pessoas estão se sentindo num estado de miséria, num estado de destruição, um estado de morte, né? Um estado de ignorância, um estado de dor. E diz ali que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, naquela condição, no início da criação, quando o estado que as coisas se apresentavam era de caos, era de confusão, era de desperdício, onde havia escuridão, trevas, onde havia confusão, onde havia um quadro que parecia um quadro de destruição, de morte, de ignorância, de dor, como é esse que nós vemos nos nossos dias. Diz que o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus percorria toda a face das águas, ele via tudo o que estava acontecendo. E eu creio que hoje é assim, queridos. O Espírito de Deus está percorrendo a face da terra e vendo tudo o que está acontecendo. Esse estado de caos, de dor, de morte, de miséria, de confusão, de apreensão, de medo. E ali, bem no início da criação, nós vemos a atuação do Espírito de Deus se movendo para que as coisas mudassem daquele quadro, daquela condição e assumissem uma nova condição. E diz ali, então, que no verso 3 o Senhor dá uma ordem, o Senhor libera a sua palavra e diz, haja luz. O que luz fala, queridos? Luz fala de clareza. Luz fala de compreensão, luz fala de entendimento, de iluminação. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus, o comando de Deus foi liberado e trouxe clareza. E aí, a partir dessa clareza, desse entendimento, começou a haver ordem naquilo que era um caos. Então todo mundo passou a ter uma forma, passou a ter uma harmonia, passou a ter uma ordem das coisas. Eu creio que é exatamente isso que nós estamos precisando nesses dias de caos, de confusão, em meio a tantas opiniões, em meio a tantas direções, em meio a tantos debates, que geram uma profunda insegurança no coração das pessoas, um medo, uma apreensão sobre quem está certo, sobre o que é verdade, sobre o que é mentira. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus, declarando luz, declarando clareza, declarando entendimento, declarando compreensão da verdade e uma direção para que as coisas se ponham em ordem, para que as coisas se ponham em harmonia. E quando eu compartilho isso sobre essa ação do Espírito de Deus, eu me lembro do texto de Romanos capítulo 8, 26, que nos ensina dizendo que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito que lá no princípio, no início da criação do mundo, no meio de um quadro de caos, de confusão, de sem forma, de vazio, de ruína, no meio de muitas trevas, de escuridão, ele libera a sua palavra e declara que haja luz, e a partir disso vem a ordem e se estabelece
a harmonia, o funcionamento correto das coisas. Nós precisamos que o mesmo Espírito que estava ali e que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas esse Espírito, ele intercede por nós. O meu apelo para você, através dessa meditação hoje, é que em meio a tantas direções, até mesmo de líderes, de pastores, sobre como a igreja deve se posicionar ou agir, é que nós passemos a buscar a Deus, a orar ao Senhor, pedindo que o Espírito de Deus traga direção, que o Espírito de Deus traga luz, que o Espírito de Deus traga entendimento, porque nós não sabemos, nós podemos até ter a boa intenção de orar, mas não quer dizer que nossas orações estão sendo assertivas. Então esse é um momento que mais do que nunca o mundo que está em caos, que está em escuridão, que está em apreensão, em medo, em destruição, precisa de uma palavra de ordem que venha a partir do próprio Deus, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo direção. Então nós podemos lançar mão dessa promessa maravilhosa e dizer: Espírito de Deus, nos ensine como orar. Quando você estiver junto aí com a sua família orando, quando você estiver no seu momento particular de oração, ore dessa forma e diga: Senhor, me ensine como orar sobre essa situação. Espírito de Deus, guia as minhas orações. Me mostre como eu devo orar, porque eu não sei orar como convém, mas a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós. E eu creio que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus começar a nos liderar em oração, nos ensinar como orar, a luz vai brilhar sobre esse momento de trevas que nós estamos vivendo. A confusão e o caos vai dar lugar à ordem, à clareza, ao entendimento e à direção. E ali a palavra de Deus diz que quando Deus deu essa ordem, haja luz e houve luz, diz: o Senhor viu que a luz era boa e houve separação entre a luz e as trevas. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos de separação entre a compreensão e a ignorância. Mais do que nunca nós precisamos de luz, nós precisamos de separação entre aquilo que é verdade da mentira. E eu quero desafiar você a clamar juntos, como igreja, como famílias, e buscarmos a Deus dizendo: Senhor, traga luz, nos ensine como orar. Senhor, traga luz, traga entendimento às autoridades, traga clareza. Senhor, separa os interesses políticos, os interesses egoístas, as manipulações daquilo que é a verdade. Senhor, que a verdade venha à tona, que a luz brilhe em meio às trevas. Senhor, que tudo aquilo que está desorganizado e confuso dê lugar a uma harmonia, a um entendimento. Separe aquilo que é trevas daquilo que é luz. Essa é a nossa oração que nós precisamos clamar ao Senhor, porque o Espírito de Deus é aquele que sabe como interceder em nosso favor, e Ele faz isso, é o trabalho dele. Amém, queridos? Então que você seja encorajado com essa palavra, que você, junto com sua família, busque ao Senhor para que Ele te ensine como orar nesses dias, como orar pelas autoridades, como orar pelas nações, como orar por esse momento que nós vivemos, e que nós oremos sobretudo pedindo que o Senhor traga luz e entendimento. Deus abençoe você nesse dia. Até a próxima. Fique na paz.